Aleluia. Feche os seus olhos um pouco mais. Levanta suas mãos um pouco. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória. Nós submetemos esse ambiente ao Senhor. Nós submetemos a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, os nossos sonhos. Nós submetemos a sua voz. Te pedimos que o Senhor libere um ambiente profético nessa manhã. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração. Nós te rendemos diante da sua glória, Espírito Santo. Não há nada além de ti. Tu és digno, digno de tudo, digno de receber a nossa força. Pela manhã o Senhor tem a nossa força. Pela manhã o Senhor tem a nossa primícia. As primeiras palavras do nosso dia são para te louvar. As primeiras palavras da nossa manhã é para exaltar o nome do Senhor. O primeiro dia da nossa semana é para consagrar a ti. Nós subimos incenso nessa manhã. Nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos força. Levanta suas mãos e entregue honra ao Senhor. Entregue força ao nome de Jesus. Suba a sua adoração comigo. Começa a entregar nas primeiras horas do seu domingo a sua primícia. Começa a declarar: Ele é santo, exaltado. Suba a sua voz nessa manhã. Ele é adorado. Vamos adorar Jesus um pouco com as nossas palavras. Você veio para adorar. Você precisa mergulhar nesse rio. Seja a força, Sim. todo poder a ti, Jesus. Começa a adorar Jesus. Levanta suas mãos. Santo, Te exaltamos essa manhã. Te exaltamos. Santo, Queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Nós te amamos. Mais do que ouvir uma palavra, nós viemos se ofertar no altar do Senhor. Por isso, toma seu ambiente, Senhor. Toma seu lugar nessa manhã. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante da tua presença, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, cumprimenta aí 2, 3 pessoas. Fala: que bom que você veio essa manhã. Já seja profeta na vida desse irmão. Fala: Deus vai te pegar aqui hoje. Fala para ela: Deus vai te pegar. Deus vai te pegar por dentro, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Estou feliz, renovado na presença. Dormimos poucas horas, mas existe uma unção que nos renova aqui essa manhã. É poderoso. Quando a gente chega aqui, tem um ambiente profético e a gente é renovado pela presença de Jesus. Eu queria que você me desse de presente a sua atenção. Eu estou com Deus no meu espírito. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quem tem fome de ouvir a palavra de Deus aqui hoje? Amém? Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 15. Deus tem uma palavra profética para nós aqui essa manhã. E eu vim com vontade de dar lugar na terra hoje aqui, irmão. Aleluia. Os meninos já deram lugar aqui na terra, né? A unção foi forte aqui. O Vitinho, quando tirou o violão, eu falei: agora... Ele jogou o violão de lado aqui, eu falei: agora o menino virou pentecostal. E ele já começou a rodar no mistério. Eu falei: eita, glória a Deus. Então estamos todo mundo conectado, mas Deus tem algo poderoso para nós ainda essa manhã. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Se você achou, diga: eu vou pagar todas as minhas contas esse ano. Oh, glória. Quem vai pagar todas as contas esse ano? Em nome de Jesus, eu glorifico o nome. Os irmãos, a luta tá grande, mas Deus vai dar vitória, viu? Vocês ficam passando tudo no crédito. Aí, Fernandão, você, viu? Rapaz, aquela festa estava maravilhosa, mas eu imagino o crédito. Mas Deus vai dar graça, irmão. Amém, em nome de Jesus. Amém, irmão. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou:
Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou repetir mais uma vez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu quero declarar que no meio de uma guerra instalada contra você, contra a sua família, o Senhor está abrindo os seus olhos para ver que mais numerosos são os anjos do Senhor que está acampado à sua volta do que as afrontas, as setas. Deus está acampando os anjos dele dentro de algumas famílias aqui essa manhã. Eu sei que a luta é grande, a guerra é grande, mas Deus está abrindo a nossa visão espiritual para que você não viva sobre a ótica do medo, mas para que você viva sobre a ótica da fé. Eu tenho fé que a luta é grande, mas o meu Deus, Ele é maior. A luta é grande, mas o nosso Deus, Ele é maior. Quem concorda com essa palavra aqui essa manhã? Sabe, esse é um texto que eu sou muito apaixonado por ele. Na verdade, o Velho Testamento eu sou totalmente impactado por cada história. Eliseu, Elias, a gente ministra muito sobre essas pessoas aqui. Mas quando eu comecei a estudar esse texto, eu descobri algumas verdades preciosas que desde o versículo de número 1 até o 8, dali em diante você vai lendo 2 Reis capítulo 6, que na verdade esse texto trata sobre um livramento que o povo vai ter. E o livramento que o povo vai ter é por causa de um profeta que se levanta. E eu queria que você gravasse isso no seu coração, porque agora o livramento veio não por causa do povo, mas o livramento veio por causa de um profeta, alguém que se colocou na brecha. O povo teve livramento por causa de um homem de Deus. E quando a gente estuda sobre o que é ser profeta, o que é o ministério profético, desde o Velho Testamento, no Antigo Testamento, o profeta era a representação de Deus para o povo. No Velho Testamento, quando você estuda a palavra no hebraico, era nabis, que significa porta-voz de Deus para o povo. Isso era o significado de alguém que recebia o encargo profético. Então os profetas, os nabis, era porta-voz, boca de Deus para o povo. Então o profeta simbolizava naquela época a direção para a igreja, a direção para o povo de Israel. Os profetas, eles ouviam aquilo que o céu tinha e compartilhavam com o povo, e o povo tinha livramento. Quem ouvia, obedecia, recebia. Quem ouvia, obedecia, recebia. E até hoje, irmãos, o ministério profético Deus está mandando algumas direções para nós. Se você crer, obedecer, você receberá livramento. O livramento vem, mas tudo depende do nosso posicionamento. Profeta naquela época era mais do que entregar um manto. Profeta naquela época era mais do que entregar uma palavra, mais do que descobrir o CPF, o RG. Não, profeta era ouvir que Deus tinha para o povo e livrar o povo da morte. Você tem noção do que é isso, irmãos? Por isso que ministério profético é tirar você da cadeia de morte, da prisão espiritual, e anunciar que sua família entrou aqui presa na mentira, na lascívia, no pecado, na bebida, nas drogas. O ambiente profético que você entrou aqui, aonde tinha bebida, agora a sua família é liberta. Aonde tinha as drogas, agora você é liberto. Aonde tinha embriagamento com álcool, agora você será embriagado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o ministério profético anuncia. E para a glória de Deus eu falo isso. A minha família foi muito embebedada pelo vinho que trazia contenda e confusão, mas hoje, toda manhã, todo domingo, nós somos embriagados por essa glória. Somos embriagados pelo... Isso é o ministério profético, aonde Deus nos tira do ambiente de morte e nos leva para um ambiente de transformação. Faz sentido para alguém aqui essa manhã essa palavra? É isso que nós precisamos entender, porque quando a gente estuda sobre isso, a gente começa a entender que agora o povo tem um livramento, o governo está em crise, o mundo está um caos. E agora eu queria que você entendesse isso, porque a crise do governo era a questão entre Síria e Israel. Hoje está acontecendo um caos lá em Israel, né? Irã e Israel está uma grande guerra. O pessoal já com medo da volta de Jesus. Calma, irmão, vamos... Pode estourar uma guerra lá, o pessoal já fica desesperado, né? Mas a palavra está cumprindo, já se prepara. Desperta tu que dorme, né? O pessoal já fica com um monte de teoria. Tem um... Irmãos, tá gravando, né? É que tem uns pastores que ganham muitos views sendo sensacionalista na internet, né? Traz medo pro povo. O pessoal me manda todos os vídeos. Pastor, o que você acha? Eu acho que a palavra está se cumprindo.
Mas o anticristo vai vir agora? Eu não sei, eu só quero estar preparado. Jesus volta antes da tribulação, depois da tribulação. Irmãos, deixa eu te dar uma palavra, isso mudou minha vida aqui e isso vai libertar você. Antes de você falar, será que a igreja passa pela tribulação? Né? Tem alguns que são pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Eu sei que tem uma grande confusão na nossa mente acerca disso. Irmãos, se prepara para passar. Alguém pegou. Porque talvez o pré que fala assim, não, nós nunca passaremos pela tribulação, e se passar? Aí você não vai estar preparado e vai negar Jesus, mas eu me preparo para passar. Se ele me buscar antes, eu dou glória ao nome do Senhor. Se ele me buscar antes, eu exalto a ele. Mas tem uma grande guerra, e essa guerra não é de agora. Essa guerra já acontece desde o Velho Testamento. E esse texto que eu li para você, Síria e Israel, está ali sendo alvo de uma grande guerra, de um grande confronto. E quando você estuda geograficamente, tinha uma outra cidade que na verdade não era cidade, era monte, se chamava Samaria. Samaria não era uma cidade ainda, era apenas um monte, era um lugar, um bairro, não era um lugar para ser habitado. Mas quando você estuda, você vê um homem, está lá em 1 Reis capítulo 16, versículo 24, um homem chamado Onri. Esse homem, ele vai povoar Samaria. Ele olha, ele paga e ele vai povoar, e dali, daquele monte, se torna uma grande cidade. Agora você vai estudando isso. Onri agora ele se volta contra Deus. Ele povoou Samaria, mas ele se voltou contra Deus. Saiu Onri e agora entra o seu filho, porque era um tempo de monarquia, e a monarquia agora levantou o seu filho para assumir o reinado, e o seu filho se chamava Acabe. Quando Acabe assume o poder, irmãos, e pela a galeria dos reis de Israel, quando você estuda, você percebe que Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve, porque além de Acabe ser omisso, Acabe fez aliança com quem Deus não tinha aliança. E quando você vai viver uma vida com Deus, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o plano de Deus para a sua vida, você tem que ter aliança com quem tem aliança com Deus. Porque se você se conecta e andar com gente que Deus não pediu para você andar, você vai abortar o seu futuro e você vai abortar a sua direção. Mas a primeira aplicação que eu libero para você aqui nessa manhã é: Deus vai te conectar com gente que está conectada com o céu, e Deus vai desconectar você com quem não quer nada com Deus. Kaique, é para mim parar de falar com quem não serve a Deus? Jamais. Você vai servir todo mundo, mas aliança você terá com quem está vivendo o evangelho. Aliança você terá com quem tem o mesmo propósito. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Deus vai conectar, Deus vai conectar alguns irmãos aqui para viver algo extraordinário. Chegou a hora de você aceitar o ciclo se fechando. Era para você dar um glória a Deus mais empolgado, mas eu vou de novo. Chegou a hora de você aceitar o ciclo se fechando. Olha os irmãos, meu Deus, mas eu gosto tanto daqui. Eu gosto tanto daquele varão. Ele me manda toda semana assim. Sexta-feira ele manda para você: oi, sumida. Só sexta. Aí meu Deus, irmãos, ó, Deus está falando com alguém aqui. Fecha o ciclo. Porque o que eu tenho para você, olhos não viram, nem desceu ao coração da noiva do Senhor, ouvidos não ouviram ainda. São as coisas que Deus não vai preparar, já preparou. Você só precisa caminhar segundo o propósito do Senhor. Acabe agora está reinando, Samaria está crescendo, e a Bíblia diz que Síria se levantou para atacar Samaria. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque Síria era uma grande potência mundial. Samaria era apenas um monte que virou uma cidade, mas era ainda uma pequena cidade. E agora a Síria se levanta, vendo que o povo tinha potencial, o povo estava crescendo, e Síria se levanta para atacar Samaria. E eu me fiz essa pergunta estudando, e Deus me fez entender algo, porque Síria para tudo para atacar um lugar que não tinha nenhuma probabilidade de ser grande. Só tinha uma palavra: Deus estava com eles. E agora a Síria para tudo para atacar Samaria. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, e Deus falou comigo: se pequena desse jeito já é o que é, se deixar crescer vai se tornar maior do que a gente. Vamos ter que acabar com Samaria. E isso é palavra profética para alguém, porque infelizmente isso é para quem tem maturidade para ouvir, irmãos. Infelizmente você vai lidar com gente que quanto mais Deus te usa, mais tribulado ele fica. Quanto mais Deus te promove, mais tribulado ele fica. Mas você vai ter que aprender que a raiva do
do inferno não é o que você tem, mas é o que você é, porque o que você é incomoda, e você vai continuar sendo quem você é. Samaria é pequena, mas tem o potencial de se tornar grande. Você hoje pode ter entrado aqui com a conta pequena, com a fé pequena, mas Deus está mandando dizer para alguém: continua sendo quem você é. Continua sendo quem você é, porque as pessoas não têm inveja do que você tem. As pessoas têm inveja do que você é, elas querem roubar o que você é. Mas eu libero uma palavra profética aqui nessa manhã. O diabo não vai roubar o seu sorriso, o diabo não vai roubar a sua alegria, o diabo não vai roubar a sua devoção, o diabo não quer o seu carro, não quer a sua casa, não quer o seu relacionamento. O diabo quer ser quem roubar o que você tem, a sua essência. Levanta a sua mão, mas eu libero essa palavra: você vai continuar sendo quem você é, porque a promessa está de pé, a promessa está de pé. Quem pode receber essa palavra glorificando o nome de Jesus essa manhã? Mas agora, como Samaria vai vencer essa batalha? Se Acabe é o líder do povo e Acabe não presta obediência para Deus, como que Samaria vai escapar dessa luta? Porque Síria é grande, Samaria não é grande. Mas agora o líder de Samaria, irmãos, ele não está conectado, mas agora é impossível ganhar. Só que do nada, Deus manda livramento para o povo. E eu fiquei perguntando como o Senhor livrou o povo de uma liderança errada. A liderança era errada. Acabe desconectado, Acabe omisso, Acabe tinha aliança com quem não era de Deus, Acabe não ouvia o céu. Mas agora Deus dá livramento para o povo. E isso é palavra profética, porque Acabe tomava conta do povo, mas não era dono do povo. Acabe liderava o povo, mas não era dono. A obra de Deus não tem dono. Nós estamos aqui supervisionando, mas o dono da obra continua sendo Cristo Jesus. O dono da obra continua sendo Cristo Jesus. Por isso que pastor nenhum tem o poder de levar você para um nível espiritual avançado, porque pastor nenhum tem o poder de salvar você. Nós supervisionamos, aconselhamos, mas quem salva, quem liberta, quem transforma, continua sendo o dono da obra. Quem transforma, quem sabe, não, levanta a sua mão para receber essa palavra. Quem transforma é o dono da obra. E eu tenho uma notícia para você essa manhã: o dono da obra se faz presente aqui nesse lugar. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali certamente o dono da obra estará no meio dela. E se você recebe isso, exalta o nome de Jesus essa manhã. Só que quando eles perderam essa primeira batalha, a ideia que Síria teve foi: eles perderam porque o Deus de Samaria é um Deus que habita nas alturas. Eles moram no alto. A cidade estava no alto e eles pensaram: qual é a ideia? Vamos trazer ele para o plano, para a terra, porque na terra nós venceremos. Eu acho que Deus levou isso para o pessoal, irmão. Você está achando que eu só venço no alto? Se descer na terra, eu sou o Deus de toda a guerra. Eu sou o Deus que vence nos montes, nos vales. Eu sou o Deus que vence com você quando você está bem. Eu sou o Deus que vence com você quando você está mal. Eu sou o Deus que vence quando você acha que vai estar tudo certo. Eu também venço contigo quando você acha que vai dar tudo errado. Deus está dizendo para alguém essa manhã: eu não só estou contigo quando você está bem, porque nas suas maiores crises, amigo foi embora, família virou as costas, mas tinha uma glória, tinha uma presença lá do seu lado. E eu estou contigo, né, mano? O Deus que domina em cima, domina embaixo. O Deus que é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. Esse é o Deus que nós servimos, porque Deus quer mostrar para o diabo que Ele quer: você não vai ficar mal nesse lugar, porque você, irmãos, pode estar mal, mas hoje você está no melhor lugar. Irmãos, quando eu vejo essa igreja cheia, irmãos, eu sei que você tem problema, eu sei que você tem luta, eu sei que você tem crise, eu sei que tem injustiça acontecendo com você, mas quando eu vejo os irmãos aqui domingo pela manhã colocando a sua melhor roupa, com a mão levantada, é mostrar para o mundo espiritual que o diabo não vai me ver na baixa. Eu posso estar mal, mas as mãos estão levantadas. Eu posso estar mal, mas o glória a Deus não sai dos lábios. Eu posso estar mal, mas eu vim para exaltar o nome de Jesus. Será que você tem fé nessa manhã de mostrar para o inferno que você pode estar mal, mas Deus é Deus dos vales, Deus é Deus dos montes? Exalta o nome de Jesus essa manhã.
diabo quer te deixar mal, repreenda isso essa manhã. O diabo apenas não quer deixar a sua família mal, fazer a sua família mal. Ele quer que você permaneça mal. Mas hoje o que vai permanecer é a fé inabalável em nós. Deus levou isso para o pessoal. E irmãos, dentro dessa matança volta 2 sírios agora pedindo misericórdia para Acabe. Porque Deus levou para o pessoal e ele fez o que ninguém imaginou em fazer, irmão. E agora vem 2 sírios pedindo misericórdia para Acabe. Ben-Hadad, rei da Síria, que estava trancado no seu quarto. Agora Acabe manda trazer ele. Eu penso que Acabe queria matar o rei da Síria, mas Acabe fez aliança, se uniu com a Síria. O que era para matar, ele fez aliança. O que era para destruir, agora ele trouxe para perto. Por que ele fez isso? Porque Síria é potência. Síria é mais forte. E agora ele se une com quem não é para se unir. Só que Deus nunca dependeu de fechar com gente errada para dar vitória para o povo dele. Deus nunca dependeu de político para fazer uma igreja crescer no bairro, irmãos. Eu nunca vou aceitar político chegar nesse altar para dar uma verba para a gente fazer um culto na rua. Irmãos, isso aqui não aceito, porque Deus é o dono da obra. Se Ele quiser prosperar o teu povo, Ele vai prosperar o teu povo. Nós oramos pelos políticos, oramos pelos governadores, servimos a nossa casa, o nosso bairro, mas altar é lugar de pregação do evangelho. Altar é lugar da glória de Deus. Altar não é lugar de conexão com gente errada, porque para Deus dar vitória, Ele vai dar vitória do jeito dele, da maneira teremas, arabasui, nerebanarabasui. Já me falaram isso. Se você conectar com tal empresário, a Carral vai prosperar. Se você conectar com tal político, a Carral vai crescer de uma maneira grande. Irmão, se um dia eu depender de um político para crescer na obra, vocês podem me internar no CAPS. Me leva lá. Porque Deus não depende de gente errada para fazer a obra dele prosperar. E eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Lá no seu trabalho você não precisa dar um jeitinho. Você não precisa querer ser o que você não é, porque a bênção que Deus tem para você vai chegar no tempo dele, da maneira dele. Quem está querendo passar o tapete, passar o pano, irmãos, fica tranquilo, porque Deus está vendo. Mas o que Deus tem para você vai chegar na hora certa. É Deus que te sustenta, é Deus que te vê, é Deus que te enxerga. E quantos estão aqui os que confiam plenamente na graça do Senhor? Exalte o nome de Jesus. Acabe precisou da ajuda da terra. E a minha pergunta que eu tenho para você hoje é: você prefere a terra ou você prefere o céu? Fala para a pessoa que está do seu lado: você prefere a ajuda da terra ou do céu? Porque se for do céu, irmão, pode ficar tranquilo que o céu tem para você vai chegar. Levanta a sua mão direita o mais alto que você pode. Eu profetizo que até dezembro, aquilo que você nunca imaginou em viver vai acontecer. Continua queimando, continua servindo a Deus, continua adorando, porque as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua família. E se eu fosse você, eu devo a maior glória que você pode receber nessa manhã. Tem gente que tem porta, mas Deus tem chave. Alguém pegou isso? Não, mas tal pessoa tem a porta para você se conectar com ele, o seu ministério, ó. Eu prefiro ficar pregando aqui na Carral com a minha consciência tranquila do que me vender para um sistema sujo, que eu preciso trazer alguém aqui para pregar na igreja dele. Traz fulano, que fulano vai abrir as portas. Irmão, eu odeio quando eu escuto isso. Quer me deixar nervoso alguém falar isso para mim? Traz fulano, que fulano vai abrir as portas para você no ministério. Esses dias alguém me ligou e falou assim: você tem passaporte? Tenho. Então fica preparado aí que vai acontecer uma coisa aí para você ir para Israel de graça. Eu falei: oxi. Eu falei: filho, estou preparado. Já levantei. Falei: se for a tua hora, o teu filho está pronto. Aí era para julho agora, né? 15 dias em Israel. Olha o que aconteceu lá. Eu falei para minha esposa: será que eu vou como mártire? Ela: você vai morrer nada. O Roger olhou para mim: você vai morrer nada, negão. Tem um monte de coisa pra você fazer aqui, você vai morrer lá. Eu falei: mas pensa morrer como mártire? Lá na guerra em Israel. Mas irmãos, aconteceu, a bênção chegou, bateu na porta e falou: se você quiser, tu vai. Mas agora teve uma guerra lá, eu não vou mais, né? Porque também não dá para ser doido, maluco. Mas eu nunca liguei para ninguém para fazer
nada. As coisas procuram a gente, irmão. As bênçãos vão procurar a gente, porque a Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás daqueles que estão correndo atrás de algo. Se a bênção está correndo atrás de mim, é porque eu devo estar correndo atrás de alguma coisa. E quem está correndo atrás da presença, escuta, isso é palavra profética. Você vai se acostumar em ver Deus preparando bênçãos para você no meio do caminho. De repente você vai falar: como chegou isso? Chegou porque você está olhando para a presença de Deus. Porque quem está olhando para a presença não precisa de conexão errada, não precisa de porta errada, não precisa de dar um jeitinho, sonegar nada. Você vai continuar vivendo o evangelho com a Bíblia, com o princípio e com verdade. Quem pode receber essa palavra aqui hoje? Deixa eu correr com essa introdução, porque eu preciso chegar onde que eu quero falar hoje. Deus liberou uma sentença para Acabe por causa dessa aliança. Agora a sentença foi: você tirou a dependência do povo de Deus. E a sentença para você é essa: qualquer guerra que você entrar, Acabe, Deus não pisa mais. Qualquer luta que você for, Deus não estará mais com você, Acabe. Se conectou com gente que não era para conectar. Essa foi a sentença. Aí agora vem Josafá, rei de Judá, para ter um encontro com Acabe, o rei de Israel, dizendo para Acabe que a terra da Síria é direito deles. Ele começou a motivar Acabe a atacar de novo a Síria. Começou a fomentar o coração dele e falou: olha, a Síria é direito nosso, a gente precisa atacar, a gente precisa unir força para poder ir lá e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E Acabe começou a ser motivado, porque quem não está ouvindo Deus vai ouvir alguém. Vou de novo. Quando você não está ouvindo Deus, você vai ouvir a serpente. Quando você não está ouvindo Deus, você vai ouvir contenda, você vai ouvir fofoca. Mas quem está ouvindo Deus de verdade não tem tempo para ouvir quem não está ouvindo Deus. Porque quando eu estou ouvindo a Deus, os meus ouvidos estão presos naquilo que Ele falou. E se outra pessoa está falando o que Deus não falou, eu respeito, mas eu não concordo, não vou estar perto. Porque o que Deus tem para mim não é o que a terra está falando, mas o que Deus tem para mim é o que o céu está liberando nesses dias. Quem pode exaltar o nome de Jesus por essa palavra? Só que no meio da conversa, ele está dizendo para Acabe atacar de novo, mas Josafá se levanta: olha, Acabe, nós vamos atacar a Síria. Josafá é um rei desviado. Ele fala: eu sou desviado, mas eu ainda tenho princípio. Você já viu o desviado que tem princípio? Você já viu? Quem já viu isso? Você já viu alguém bebendo, fazendo um monte de coisa, e falou assim: não, mas cara, eu tenho que orar antes de comer. Estava na luta, estava na guerra. Não, mas tem algumas coisas que estão lá. Porque, irmãos, o homem pode se desviar da presença, mas o que Deus colocou dentro dele pode estar lá no mundo, mas ainda tem algo lá dentro queimando, uma chama que está fumegando. É igual aquele texto que diz que Deus não esmagará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. Está no mundo, mas tem uma chama lá dentro. Está fazendo coisa errada, mas sabe que tem uma promessa. Josafá se levanta dizendo: eu sou desviado, mas vamos fazer algo antes disso acontecer. Vamos buscar ao Senhor para confirmar. Vamos orar para que Deus possa confirmar se é para a gente mesmo. Irmãos, ele era desviado, mas ele entende algo: orar não pode ser a última opção, tem que ser a primeira opção. Eu vou de novo para alguém pegar: orar não é a última opção, orar é a primeira opção que nós temos como povo de Deus. Tem gente que está só enrolado hoje porque não orou ontem. Você está comigo ainda? Você está feliz? Está enrolado, está na crise. E muitas coisas que eu me enrolei é porque eu não orei. Meu Deus, pastor, misericórdia. A gente também às vezes faz coisa errada. Toma decisão que não é para tomar. Quer investir em momento que não é para investir. Porque não oramos. Porque normalmente quando a gente ora, a gente quer ouvir o que Deus satisfaz o nosso ego. Então eu vou buscar a palavra. Deus está falando: não vai. Aí alguém fala assim: mas tenha coragem. Eu tenho coragem, eu vou avançar. Mas Deus falou: não tá, mas você quer pegar a palavra para satisfazer o que você quer ouvir. E nesse momento, irmãos, isso é muito forte, porque eles vão tomar uma decisão de orar primeiro. E o nosso maior problema é querer que Deus apoie decisão que não são nossa. Porque quem estava fomentando isso era o outro rei. E agora eles estão querendo que Deus satisfaça a vontade deles. Josafá disse a Acabe: eu sei que não tem como a gente entrar na guerra sem ele ir conosco. Então agora, Acabe agora trouxe os seus profetas. Consultou 10 profetas de Acabe. E 10 profetas de Acabe falou o quê? Pode ir. A vitória é de vocês. Vai ter prosperidade. Pode ir que a bênção é de vocês. E 10 profetas falar a mesma coisa. Josafá começou a ficar com a pulga atrás da orelha.
Josafá olhou para cá e falou assim: mas os profetas só falam o que a gente quer ouvir? Não tem outra palavra, é só que vai dar certo, que vai ter vitória. Porque se você está numa igreja que você só escuta que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar chave de carro, chave de casa, chave da vitória, e não fala que se você não se arrepender, se você não mudar de vida, o que te espera, você sabe muito bem o que é. A igreja que prega o evangelho de verdade normalmente não está cheia, mas quem está ouvindo o evangelho de verdade está mudando, está crescendo, está sendo transformado. E para a glória de Deus, aqui nesse altar, a gente não promete chave, a gente não promete vitória, a gente promete uma coisa: que no meio da luta, na maior crise, tem uma presença que te sustenta, tem uma glória que te acompanha. E o evangelho de Jesus é isso. Acabe disse: Josafá, tem um profeta, além dos 10, que toda vez que ele libera uma palavra para mim é o que eu não quero ouvir. Quer falar com ele? É luta. Sabe aquele irmão que só fala que você não gosta de ouvir? Rapaz, são umas palavras. Eu lembro, tá gravando também, eu não posso falar algumas coisas, veio uma coisa na minha cabeça. Mas eu lembro do irmão que eu ia numa igreja aí, lá pra Zona Sul. E toda vez que eu chegava, ele liberava uma palavra ruim pra mim. E teve uma época que eu não estava andando com ninguém. Os meus amigos eram o Felipe, o Reinaldo e o Jaime. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou: toma muito cuidado com as suas amizades. Eu olhei para os 3, quem é que está me traindo? Já fala agora. Porque se ele falou, eu só tenho 3, então fala quem é agora. Mas toda hora era uma palavra ruim. Algumas me exortou, algumas me confrontou, mas eu não queria nem ver. Sabe aquele irmão que quando ele te vê, eis que te digo. Toda hora era isso. Eu falei: meu Deus, eu não aguento mais ouvir a mesma palavra. Teve um dia que ele falou: eu vejo você tirando o passaporte, e meu passaporte já estava em casa, irmão. Eu falei: eu já tenho. Mas agora Acabe olhou para Josafá e falou: tem um que toda vez que eu vou falar com ele, ele fala que eu não gosto de ouvir. Micaías. Ele está lá no calabouço, está lá no vale. Meu Deus, isso é muito forte. Quando o mensageiro chegou para chamar, o mensageiro já chegou dizendo que o rei quer entrar numa guerra. E o rei mandou Micaías falar que Deus é com ele. Não era para falar outra coisa. Chamou Micaías dizendo: Micaías, quando os dois se reunirem com você, fala que Deus é contigo, que Deus é com Acabe e que Deus é com Josafá. E agora chama Micaías. Micaías: tá bom, Deus é com vocês. Estou falando, Josafá, Deus é com a gente. Josafá olhou para dentro do olho dele, sabendo que ele não estava falando a verdade, e disse: por acaso você está ouvindo uma coisa e não quer falar para nós? Fala o que é para ouvir mesmo. Ele falou: você quer ouvir a verdade? Posso? Se você entrar na guerra, Deus te leva. Quer a verdade? Se entrar em batalha que Deus não está, vai morrer. Você quer que eu libere uma verdade para você aqui? Se continuar com a vida do jeito que está, vai morrer espiritualmente. Se continuar blasfemando, mentindo, pecando, fazendo coisas que não agradam a Deus, vai morrer espiritualmente. Mas Deus está dando misericórdia para nós aqui essa manhã, e ouvir a voz dele dizendo: se arrependa, volta pelo caminho, ouça a minha voz, escuta o que eu tenho falado. Porque a sua família não vai entrar em guerra que Deus não está. A sua família não vai entrar em projeto que Deus não está. Deus tem uma palavra de avivamento para nós aqui essa manhã. Deus está contigo. Não entre em guerra que não é sua. Isso aqui dói, mas trata. A gente não é pastor quando a gente só faz o que você quer. Normalmente é desagradar. Igreja é um ambiente desconfortável mesmo. Porque se você só faz o que você gosta na igreja, você não está congregando. Era para dar um glória a Deus, mas está tudo bem. Tem crente avivado aqui, aleluia. Você só não faz o que gosta. Lugar desconfortável é congregar. Normalmente tem coisas que você tem, igual o pastor Márcio falou, não é engolir um sapo, é engolir uma lagoa. Eu gostei dessa palavra do pastor Márcio. Às vezes não tem que engolir o sapo, engolir a lagoa, porque é desconfortável, mas aponta para Cristo, obediência.
submissão. O que sustenta a voz profética não é ouvir o que eu quero. O que sustenta ouvir a voz profética é ouvir o que Deus quer, o que Deus tem. E às vezes o que você quer não é o que Deus quer. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar o céu e servir os irmãos, servir quem precisa. Mas o céu está dizendo: Kaique, eu tenho uma palavra profética. As famílias da Carral não vão morrer em batalhas que não são dela. Levanta a sua mão para receber essa palavra. A Carral não vai morrer em batalhas que não são suas. Deus está dizendo para alguém essa manhã: eu estou te livrando. Estou livrando o seu marido de um assalto. Estou livrando a sua esposa de uma bala perdida. Eu estou trazendo livramento para Carral. Levanta a sua mão. Receba o Deus do livramento. O Deus do livramento está na casa. Se você ora em línguas agora, clame pelo Deus do livramento. Ore pela sua família agora. Não troque o que Deus disse para agradar ninguém. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te chamou te provê. Quem te sustenta come na mão. Nós não comemos da mão do rei, comemos do corvo que Deus manda para nós. Ele que nos sustenta. Levanta as suas mãos. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto uma manhã de livramento. Eu sinto um ambiente de livramento. A sua oração hoje livra os seus amanhã. O seu clamor hoje trata os seus amanhã. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu vejo Deus fechando uma sepultura ainda essa semana, assim diz o Senhor. Deus está trazendo livramento para alguns familiares aqui. O Deus do livramento está na casa. Você estava sentindo que você ia perder alguém. Você entrou essa manhã sentindo que você ia perder alguém, mas Deus está dizendo para você: o Deus do livramento desceu. O Deus do livramento desceu. O Deus do livramento desceu. Sim. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Deixa Deus mudar a sua rota essa manhã. Deixa Deus te conectar com quem precisa ser conectado. Acabe foi para a guerra, mas ele foi para a guerra com teimosia, porque ele sabia no fundo que Deus era com Micaías. Ele sabia que Deus era na boca do profeta. E a Bíblia diz que ele vai com medo. Quando ele entrou na guerra, Acabe disse para Josafá: olha isso. Ele olhou para Josafá, falou: Josafá, eu estou sendo procurado, estou sendo perseguido. Põe a minha armadura e me dá a sua armadura, porque quem olhar para mim vai pensar que é você, e quem olhar para você vai pensar que sou eu. Então vamos trocar a armadura, Josafá. Olha a ideia dele: veste a minha que eu visto a sua. Acabe, ele entra na guerra disfarçado. Ele vai para a batalha disfarçado, e Josafá vai disfarçado de Acabe. Mas eu nunca vi Deus errar alvo. Eu nunca vi promessa procurar CPF errado.
Eu nunca vi Deus fazer na vida do outro o que falou que faria com você. Eu nunca vi. O que Deus falou que aconteceria, vai acontecer. Pode estar com a armadura errada, pode estar se passando de crente, pode estar fingindo que é, mas não é. Mas o que Deus está vendo, ninguém vê. O que Deus mostra, ninguém está vendo às vezes. Mas Deus está dizendo, eu não erro alvo. Pode fingir que é crente, pode fingir que é do manto, pode fingir que é do mistério, mas Deus não erra alvo. Aonde Ele falou que aconteceria, vai acontecer. Deus sabe quem é quem. Deus seremararabá. No meio da guerra, eu estou encerrando. No meio da guerra, ele pega a armadura de Josafá e o espaço, porque talvez eles eram diferentes alturas. O espaço da armadura de Josafá que Acabe coloca. Um sírio pega uma flecha despretensiosa. Ele parado, lá no fundo. A flecha entra pela proteção da armadura de Josafá. Acabe cai morto instantaneamente no meio da guerra. Aí você fala, meu, que Deus mau. Porque Deus permitiu o sírio acabar com a vida dele. Deus deu livramento, Deus comunicou, Deus avisou, Deus trouxe palavra. 10 orou por você, 10 falou que não era para você ir, a mãe falou que não estava sentindo paz, e você mesmo assim com teimosia quis viver o que você tem para viver. Mas Deus nessa manhã está dizendo, eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu não estou no meio de algumas guerras que você quer entrar. Eu não estou no meio de alguns projetos que você quer iniciar com gente errada. Assim diz o Senhor. Acabe morreu no meio da batalha porque não ouviu a voz de Deus. Mas essa manhã Deus está dizendo, o que eu tenho preparado para você, você assume, se coloca na brecha e vai viver o livramento. Tem armadura que não é para você usar. Tem batalha que não é para você entrar. Lembra de Davi? Davi vai lutar com Golias. Saul olha para ele e fala, se veste da minha armadura, toma minha espada, toma o meu capacete, toma o meu colete. Davi coloca, anda e fala, essa armadura não é minha. Eu tenho algo, eu tenho 5 pedras, eu tenho uma funda e eu tenho uma fé. Tu vens contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. No nome do Senhor, levanta suas mãos o mais alto que você pode. Você vai entrar em batalhas no nome do Senhor. Levanta suas mãos essa manhã. Confiam em escalas, outros confiam em cavalos. Nossa esperança está em ti. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Nós só confiamos no Senhor, somente no Senhor. Sim. Acabe morre. E quando Acabe morre, Acasias entra no lugar de Acabe. Não dá tempo da gente falar de Acasias, mas Acasias assume o lugar de Acabe. E agora ele tem uma grande guerra, uma grande batalha para enfrentar. Mas a minha cabeça é, se o dono da peleja não entra mais na guerra com o povo, como que o povo vai vencer essas batalhas? Como que o povo vai ter vitória? Mas ele disse, Eliseu, avisa para Jorão que tem uma emboscada. Misericórdia. Avisa, Eliseu, que o povo tem uma emboscada. Deus disse que não ia falar mais, sim ou não? Deus disse que não ia entrar mais, sim ou não? Mas agora ele está entrando, porque tem um profeta no meio do povo. Eliseu,
Eliseu se coloca na brecha e por causa do profeta o povo tem livramento. Por causa do profeta o povo tem livramento. O livramento não chegou na sua vida, na sua família, porque alguém um dia falou. Não, é pelo seu contato com Deus que a sua família está recebendo livramento. É pela sua oração hoje que os teus filhos estão recebendo livramento. É pelo teu clamor hoje que os teus filhos estão sendo transformados. E se eu fosse você essa manhã, levanta as suas mãos, porque praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus manda dizer: tem livramento por causa de você, tem livramento por causa da sua oração. Enquanto você adora, Deus está batendo em retirada com demônios lá na sua casa. Eu vou dar lugar na terra hoje. Levanta as suas mãos, tem uma unção profética aqui. Enquanto você adora, Deus livra. Enquanto você adora, demônios batem. A armadilha está preparada, mas eu gosto isso em Deus, porque Deus não é igual a gente, vingativo. Deus não é como nós, falou, me rejeitou, agora vocês vão receber tragédia. Deus não é assim. Se fosse a gente ia querer que o povo morresse. Mas Deus dá uma estratégia para Jorão através de Eliseu. Tem uma emboscada. O que a gente faz? Muda a rota. Não é para enfrentar, não, muda a rota. Não, mas eu quero falar, eu quero posicionar. Muda a rota. Alguém está pegando. Não, mas eu quero espada por espada. Eu quero provar que eu estou certo. Eu quero me justificar. Muda a rota. Sai de guerra desnecessária, porque não vai morrer ninguém. Se você mudar a rota, não morre ninguém. Sai de batalha que não é sua. Samaria ficava no alto, a Síria ficava embaixo. E quando eu leio isso, Deus está dizendo: se eles querem guerra, manda subir o nível. Mas vocês estão proibidos de descer o nível. Quer guerra? Sobe o nível. Estamos em uma grande obra. Alguém está falando, Neemias, desce. Não, o nível eu não vou descer, eu vou continuar. Ai, meu Deus. Deus está dizendo para alguém essa manhã: para falar de você vai ter que correr muitas milhas. Para te alcançar vai ter que correr muitas milhas. Porque o seu nível espiritual está subindo. Ó, eu estou vendo o crente subindo. Eu estou vendo o crente subindo o nível. Eu estou vendo o crente subindo o aleluia. Eu estou vendo o crente dando glória ao nome do Senhor. Levanta a sua mão, sobe o nível. Sobe o nível, sobe o nível. Você não vai descer. Você está em uma grande obra. Eu sinto a glória de Deus. Enquanto você adora, Ele te livra. Enquanto você glorifica, Ele te muda. O guarda de Israel não dorme. O povo tem um livramento depois de tudo que eu disse. O servo de Eliseu está do lado dele falando: você disse que Deus daria livramento para nós, mas agora os sírios estão acampados à nossa frente, está tudo cercado. Eliseu olha para o menino e fala assim: abra os olhos dele. Alguém pegou? Tá só nós dois aqui, abre os olhos dele. E quando o menino tem visão aberta, ele olha para os montes de Samaria. E ele vê nos montes de Samaria, não é crente com espada, é cavalo com fogo, é os anjos do Senhor, é os anjos do Senhor que está acampado. Está só nós dois aqui, mas à nossa volta tem anjos, tem cavaleiros, Miguel, arcanjos,
que está trazendo livramento. Levanta suas mãos, porque essa manhã Deus está dizendo: eu estou abrindo seus olhos. Permaneça. Enquanto você levanta as mãos, Deus traz livramento. Adora bem alto. Suba sua voz, suba. E todos os deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. E todos os deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Declare: só há o Deus vivo aqui. Suba sua adoração essa manhã. Só há o Suba sua adoração, declare. E todos os deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Suba. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. Todos os deuses, e todos os deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. Declare isso com Deus. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus. E todos os deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir. Só há o Deus vivo aqui. Só há o Deus vivo aqui. E todos os deuses não podem ver e nem ouvir. Só há o Deus vivo aqui. Oh, só Deus e a fé. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh e Jireh. Adonai se manifestará. Yahvé, Yahvé. Elohim, Jireh e Jireh. Adonai se manifestará. Continue com as suas mãos levantadas. O Deus do livramento está na casa. Ele se manifestará. Ele que te livra das lutas. É Ele que te livra das guerras. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Receba isso: o seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele está sempre alerta. Eles te cercam, mas o Deus da guerra está aqui. O Deus da batalha está aqui. Levanta suas mãos e adore o nome de Jesus. Enquanto você adora, Ele te livra. Feche os seus olhos. Declare Yahvé com toda a sua força. Suba a sua adoração nessa manhã. Yahvé, Rafa, Suba. Elohim, Shaddai, Sim. Jireh, Adonai Se manifestará. e se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se
buscarmos, Deus se manifestará. Adora o nome de Jesus nessa manhã. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. E a fé, e a fé. Se manifestará. Deus te trouxe aqui para você ter paz. Nós declaramos uma semana de paz. Nós declaramos uma semana de paz. A paz que o dinheiro não dá. A paz que as pessoas não têm para te oferecer. O próprio Deus da paz está descendo aqui hoje. O Deus da paz está te entregando nessa manhã a paz que excede todo o entendimento. Eu estou pregando para um povo que não aguenta mais viver guerra. Guerra interna, guerra externa. Você não aguenta mais viver nesse lugar. E se você continuar mais um tempo assim, você sabe que você vai morrer. Mas Deus está liberando para você hoje uma paz. E se você é essa pessoa que eu estou dizendo, levanta a sua mão, eu quero orar por você hoje. Se você entrou aqui sem paz, guerras internas, guerras externas, levanta a sua mão, eu quero orar por você essa manhã. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem nesse altar aqui. Nós vamos ungir hoje você, declarando a paz que excede todo entendimento. Se você precisa disso, você recebe essa palavra.